O vídeo de hoje é sobre anabolizante e eu vou esclarecer pra você o que é a bomba, afinal de contas. Será que dá pra ter resultado mesmo sem tomar bomba? Tô embalando aqui nesse YouTube, dando bastante dica. Na maioria dos vídeos eu dou algum bônus no final, então o mínimo que você podia fazer por mim é dar uma curtidinha aqui e se inscrever aqui no canal, né? Até pra você ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Mas vamos lá que o papo é muito sério aqui e eu vou dar a minha opinião sobre o uso de anabolizantes. E é o seguinte, eu vou mostrar os prós e os contras desse uso. E eu particularmente, eu sou totalmente contra o uso de anabolizantes. Eu vou te falar uma coisa, eu sou o cara mais cagão que tem pra doença. Eu não sou hipocondríaco não, de tomar remédio, de ficar me preocupando, ai, será que eu tô doente? Mas meu, ficar caçando doença com a mão, pra mim, no mínimo, é burrice. E a bomba nada mais é do que o nome bonitinho de esteroides anabolizantes androgênicos, que geralmente são a base de hormônios e geralmente de testosterona. Testosterona nada mais é do que um hormônio que é produzido naturalmente por todo o ser humano, mas ele é encontrado em maior abundância nos homens, cerca de 17 vezes mais do que nas mulheres. Talvez isso explique porque os homens têm um pouco mais de facilidade em ganhar massa muscular em relação às mulheres, mas isso não quer dizer que os homens vão ganhar mais massa muscular, cerca de 17 vezes a mais do que as mulheres. Até porque as mulheres possuem outros hormônios em maior abundância do que os homens, como por exemplo a progesterona, que é um hormônio anabólico, assim como a testosterona, só que com algumas particularidades diferentes. Por exemplo, a progesterona não tem tanto efeito lipolítico como a testosterona tem. Então funciona mais ou menos assim, ela não tem tanto a capacidade de fazer a pessoa perder gordura com tanta facilidade assim como a testosterona tem. Então geralmente quem faz o uso de testosterona com o objetivo de aumentar a massa magra, além de aumentar a massa magra, também consegue maiores perdas de gordura. E isso explica também um pouco porque que as mulheres têm um maior acúmulo de gordura em relação aos homens. As mulheres têm um pouco mais de dificuldade em emagrecer em relação aos homens e elas possuem naturalmente um percentual de gordura maior do que os homens. Mas fiquem tranquilas que isso não quer dizer que vocês são mais gordinhas do que nós homens. A questão é que funções que vocês têm uma particularidade maior, funções que são somente de vocês, como por exemplo a capacidade de ter um filho, de gerar um filho, de parir, é um dos motivos que faz com que vocês tenham um maior acúmulo de gordura e também um formato de corpo diferente em relação a nós homens. As mulheres têm um quadril mais largo, tudo para facilitar na hora da gestação. Resumidamente, vocês foram feitas para reproduzir, né? Tô brincando, viu? Tô brincando, pelo amor de Deus, tô brincando. É só uma referência aqui para vocês entenderem por que tem essa diferença hormonal e de composição corporal e também de estrutura de corpo. Mas vamos falar da bomba, né? É o seguinte, um homem, ele produz naturalmente cerca de 50 miligramas de testosterona por semana. Só que aí o que acontece? Geralmente quem faz o uso dessa testosterona com o objetivo, né, de ganhar massa muscular a todo custo, seja pessoas amadoras ou até fisiculturistas que fazem um uso maior, essas pessoas utilizam 250 miligramas, que geralmente é o que se encontra em uma ampolinha aí de Durateston, que é o mais usual. Agora, tem fisiculturistas que chegam a fazer o uso com cerca de 1000 miligramas até 2000 miligramas por semana. Produz naturalmente 50 miligramas e faz uso de até 2000 miligramas. Será que dá merda? E acontece que nós, seres humanos, temos a capacidade, né? Nós temos alguns receptores, né, para essa quantidade de testosterona que pode chegar até 200 miligramas, mesmo que nós produzimos apenas 50. E quando você toma muito, o indivíduo toma muito anabolizante, um excesso de testosterona circulando ali no sangue, no organismo, esse excesso acaba inibindo, por exemplo, os receptores do cortisol, que é, explicando bem basicamente para você, como se o cortisol e a testosterona eles não convivessem bem juntos. Se um tá alto, o outro cai. Se o outro tá alto, o outro cai. Então fica um vai e vem danado. E como o cortisol é um hormônio, né, que dentre várias funções, ele tem uma função catabólica, né, ou seja, ele faz você perder massa muscular, mas também é o hormônio do estresse, enfim. Esse hormônio, quando ele tá, né, em baixa no organismo, ele tem um fator anticatabólico, ou seja, o indivíduo não sofre de catabolismo, que é a perda de massa muscular. E como ele está com excesso de testosterona, que é um hormônio anabólico, tudo fica a favor para o cara ganhar massa muscular.
E o meu objetivo aqui não é falar de fisiologia com vocês, sim explicar de uma maneira bem simples para que você entenda. Então eu vou te explicar o seguinte: esse excesso de testosterona, né, com essa baixa de cortisol para ganhar massa é ótimo, só que seria tudo muito lindo, muito belo, muito fácil se não tivesse nenhum efeito colateral. Mas o que acontece quando o organismo identifica essa circulação exacerbada aí de testosterona e essa baixa no cortisol? É como se o seu organismo, o seu hipotálamo lá no cérebro, ele manda uma mensagem para a hipófise como se ele fizesse assim: pô, tá circulando testosterona demais aqui, vamos parar de produzir porque tá em excesso, não precisa produzir mais, temos abundância. E aí o que acontece? Sabe aquelas 50 miligramazinhas lá que eu falei que o corpo produz naturalmente? Essas 50 miligramazinhas ela vai parando de ser produzida naturalmente, porque o corpo identifica que tem muito, então não precisa produzir mais. Vamos parar de produzir, vamos frear essa produção aí, e isso passa a acontecer não de uma hora para outra, mas devagar vai parando de produzir até zerar essa produção natural. Agora, o indivíduo está injetando 250, alguns até 2.000 miligramas. O que faz a diferença de parar a produção 50 miligramas? Tudo bem, tem muito circulando, então enquanto o indivíduo está injetando, pô, o organismo tá ó, de boa. Pode parar de boa. Aí a minha pergunta é só uma: e quando esse cara para de fazer o ciclo, para de tomar? Como diria um tio meu lá de Minas Gerais, ele diria o seguinte: olha só, bração não tá tão bom assim não. Vai ó, danado tá ó. O seu organismo passa a ficar um pouco mais preguiçoso nessa produção de testosterona e isso tende a gerar, né? Ele pode ser prejudicado. Sem falar que o seu cortisol passa a ficar em níveis mais altos no organismo. Ele está imunossuprimido e ele tende a ficar em níveis elevados, o que compromete várias outras coisas. Por exemplo, você passa a ficar mais suscetível a algum resfriado ou diversos outros aspectos, tais como o estresse, níveis de cortisol elevado. O estresse pode aumentar. Digamos que o seu score de paciência começa a ficar um pouquinho prejudicado. Além do que, esse nível elevado de cortisol com essa baixa de testosterona gera um catabolismo mais acelerado, ou seja, uma perda de massa magra. É por essas e outras que o indivíduo passa a ficar praticamente dependente do uso de anabolizantes. E esse uso ele é tão forte que esse anabolizante no organismo, esse excesso de hormônios no organismo, ele pode perdurar por vários e vários anos. Alguns estudos provam isso através de experiências com ratos, onde colocaram alguns ratos usando anabolizantes, outros ratos não usando, deixaram esses ratos envelhecerem um pouquinho e submeteram esses ratos a alguns esforços. E percebeu-se que os ratos que utilizaram anabolizantes, mesmo que lá atrás, eles tiveram uma resposta anabólica maior em relação aos ratos que nunca fizeram uso. Ou seja, esses ratinhos que usaram anabolizantes lá atrás tiveram mais chances de ganhar massa magra do que os ratinhos que nunca usaram. Dá até vontade de tomar, né? Porque bom é. E eu te digo mais, olha que interessante, teve também um outro estudo que pegou aí 4 tipos de indivíduos. O primeiro grupo fazia o uso de anabolizante e não treinava, só usava bomba. O segundo grupo usava bomba e treinava. O terceiro grupo apenas treinava e não utilizava bomba, tipo eu. E o quarto e último grupo não fazia porra nenhuma. Pasmem nos resultados desse grupo. Você acredita que o grupo que tomava somente anabolizante e não treinava teve, mesmo assim, um ganho de 8 quilos de massa magra e uma perda média de gordura, percentual de gordura mesmo, perdeu gordura pura, não foi perder peso não, perder pezinho, não, perdeu gordura de 3 a 5 quilos. O cara ganhou 8 quilos de massa e perdeu de 3 a 5 quilos de massa magra em um período de 20 semanas. Esse estudo aconteceu em 2012, tá aqui a referência do estudo básico aí, caso você tenha alguma curiosidade de dar uma lidinha. Obviamente que o grupo que tomou anabolizante, né, e fez o treinamento de força foi o grupo que mais teve resultado. Só que em segundo lugar, o grupo que somente tomou anabolizante teve mais resultado do que o grupo que somente treinou, sem fazer o uso de anabolizante. É numa dessa que você pensa, porra, não vou treinar mais não, vem cá. Tô indo na farmácia, me dá essa porra dessa agulha e eu vou meter essa agulha no braço. Mas calma aí, porque tem um estudo que fez basicamente, bem simplesmente falando o seguinte: eles deram para um grupo de pessoas um remédio que inibia a produção de testosterona temporariamente, obviamente, senão ninguém ia querer participar do estudo, né? Então é o seguinte, pegaram essas pessoas e inibiram a produção de testosterona e submeteram essas pessoas ao treinamento. E essas pessoas conseguiram um ganho de massa magra mesmo não tendo
uma quantidade significativa de testosterona circulando no organismo. Ou seja, o treinamento de força faz sim que a pessoa ganhe massa magra mesmo sem ter testosterona em abundância. É óbvio que esse ganho foi bem pequeno, aproximadamente 5% de ganho. E é o seguinte, eu preciso te falar da diferença de quem toma bomba e quem não toma bomba em relação aos ganhos. E a diferença também que isso pode acontecer em relação ao treinamento, porque faz total diferença. Resumidamente te explicando, as pessoas que fazem o uso de anabolizantes, elas têm cerca de 5 vezes mais chances de ganharem força do que umas pessoas que não utilizam anabolizante. E em relação a ganho de massa magra e perda de gordura, essas pessoas têm 2 vezes mais probabilidade de ganharem massa e de perder a gordura. Ou seja, essa pessoa dobra a relação dos resultados em relação às pessoas que não fazem uso de hormônios. Aí, se você é uma pessoa, assim como eu, que não faz o uso de hormônios, se não tiver um bom treinamento, uma boa estrutura de treino, você dificilmente consegue ganhar massa muscular em um nível desejado, em um nível satisfatório. Agora, para quem utiliza anabolizante, qualquer porcaria basicamente serve. Se ele tiver um treino bom, melhor. Mas também se tiver um treino bem meia boca, aí sabe o que aparece? Aparecem autoridades fitness, né? Os caras com um braço que dá 4 vezes o tamanho do meu. E o cara basicamente olha e fala: eu entendo muito mais de treino do que esse Zé Mané aí. Afinal, olha o tamanho dos meus braços, olha esse chassi de grilo. Só que esses caras não contam, né, para os seus seguidores, para os seus assinantes do canal, que eles fazem o uso de anabolizantes, o que facilita totalmente a vida deles em questões de resultados. Engraçado que as pessoas que geralmente se consultam com esses doutores da bomba, com esses personagens trainers bombados, com esses nutri bombásticos, é que rapidinho a mulherada começa a falar meio grosso, o rostinho começa a ficar meio quadrado. Os rapazes têm um resultado impressionante, né? Um antes e depois que dá gosto, né? Seria competência ou jeitinho? Não vem ao caso, mas na minha opinião, profissionais da saúde, tais como eu citei, médicos, nutricionistas, educadores físicos, têm que acima de tudo promover a saúde. Do que adianta uma boa estética com uma saúde prejudicada? E se você tem dúvida se a bomba vai trazer algum malefício, eu posso ficar mais uns 10 minutos aqui citando os malefícios que isso pode te trazer. Agora, o que eu não posso fazer é falar se isso vai acontecer em um curto prazo, em um médio prazo ou em um longo prazo. Eu posso te falar apenas que vai dar merda. E geralmente essa merda começa com um problema cardíaco, né? Porque imagina só, por mais que você aumenta o seu músculo das regiões que você estimula e pretende aumentar, e é por isso que você toma anabolizante por fins estéticos, você pode aumentar também outras musculaturas, até de órgãos, por exemplo, como o coração, o músculo do miocárdio, por exemplo. O coração é um músculo e isso pode trazer diversos problemas. Eu estou te explicando de uma maneira bem simples, mas falando também, por exemplo, de célula, você consegue aumentar, né, com o uso de esteroides, você aumenta a quantidade de núcleos das células. E essas células, elas podem virar qualquer coisa. Elas podem virar músculo ou então uma... Não vou nem falar o nome da doença, não. Ah, para de terrorismo aí, cara. Você não sabe o que tá falando, não. Porque eu fui no médico, o médico me explicou tudo, que é tudo acompanhado. Ele colocou um jaleco branco. E me falou o seguinte, não é uma injeção, ele não vai pegar essa injeção de farmácia e aplicar, ele vai colocar um chip. É, porque agora a última moda é um chip, é um rejuvenescimento, né? Isso é um chip contra envelhecimento, é só pra fazer uma reposiçãozinha hormonal. Eu fui no médico, o melhor lá de São Paulo. Referência no assunto, especialista nisso, especialista naquilo outro. Nossa, eu acho até que ele tem uns 200 anos. Porque o cara é foda, colocou um jaleco, ele tem um braço desse tamanho, já deixou a mulherada com a bunda desse tamanho. E ele não vai colocar injeção, ele vai colocar um chip. Olha, tecnologia fantástica. A diferença, meu amigo, minha amiga, é que, na verdade, esse chip, ele vai fazer uma liberação hormonal aos poucos. É como se você tomasse bomba aos poucos, ou seja, é bomba do mesmo jeito. Entenda que reposição hormonal acontece, por exemplo, com crianças com dificuldade de crescimento ou até mesmo com adultos que têm deficiência nos níveis hormonais. E você toma aquela reposição justamente para equilibrar e deixar esses níveis normais. Agora, se você é uma pessoa saudável, vai lá e sai de lá descobrindo que precisa fazer reposição hormonal, desconfie. No mínimo, avalie se é mesmo necessário. Alguns dos efeitos colaterais mais ditos e não novidades é a perda de cabelo, é por exemplo a aparição de espinhas, é por exemplo a voz que é alterada principalmente nas mulheres por tomarem hormônios masculinos e também o tamanho do clítoris, tem relatos aí de clítoris de 12 centímetros. Eita porra!
Desconfie principalmente da qualidade do treino dessas pessoas, que geralmente conseguem fazer um treino extremamente volumoso, de horas, vários exercícios isolados, e falam que a mágica da coisa é aquele treino. E uma coisa que eu nem citei no vídeo, mas essas pessoas também, ao estarem sob o efeito do anabolizante, elas têm uma maior dificuldade de atingir um overtraining, né? O que permite elas até fazer um treino mais volumoso, porque elas vão estar aptas a isso. Agora vai você fazer, tenta fazer um treino aí de 2 horas em alta intensidade. Será que você consegue? Nunca. Se você preza pela saúde e também, óbvio, se importa com a estética, tem a sua vaidade, quer ter melhoras físicas satisfatórias, você consegue sim fazer tudo isso sem o uso de hormônios, desde que você tenha um bom treino e, lógico, uma boa dieta para ajudar a potencializar esses resultados. Agora, desconfie sempre de pessoas que falam que a mágica está aqui, sendo que a mágica está na bomba. Elas falam que é fé, foco, força, paz, meditação, mas esquecem de falar que tem bomba no meio. E por favor, eu não tenho absolutamente nada contra quem faz o uso, quem já fez o uso. O que eu tenho contra, sim, é contra a hipocrisia de pessoas que utilizam, pessoas que viram referências fitness, que citam que você comprando o produto delas, ou você vendendo, né, você aderindo à ideia delas, você vai ter os mesmos resultados, porque não vai. Elas falam que é tudo relação ao profissional que elas indicam, ao produtinho mágico que elas tomam, ou a rotina que elas têm, só que elas esquecem de falar que é um anabolizante que faz toda a mágica da coisa acontecer. Por favor, menos hipocrisia. Só isso que eu peço. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Um abraço para vocês.